A paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos neste dia, glorificando, exaltando ao nosso Deus, que é maravilhoso, digno de honra, glória e adoração. Te convido a juntos, neste momento, fazermos oração, dando início a este culto de adoração ao nosso Deus. Pai querido, Tu és soberano, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Glorifica-te por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Meu Deus, não há como, Senhor, agradecer, Senhor, todos os Teus benefícios, meu Pai, porque são muitos. Muito obrigada por nos amar em primeiro lugar. Muito obrigada, Deus, por mandar Jesus Cristo para sofrer por nós na cruz do Calvário, para morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje, Senhor, tivéssemos livre acesso com o Pai e a chance, Senhor, do perdão dos nossos pecados. Eu te agradeço, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, toma o primeiro lugar neste culto, receba, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração através do louvor, Senhor, das orações entoadas a Ti. Eu te apresento, Senhor, cada vida que vai estar participando deste culto conosco, abençoando grandiosamente. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da palavra, no decorrer deste culto. Em Teu nome, Deus, é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Aleluia. O nosso Deus é soberano, é tremendo. Vamos juntos louvar a Deus com um hino, um corinho antigo, mas que o Senhor Jesus possa estar falando ao seu coração. Porque o nosso Deus é tremendo, Ele é grande e Ele é maravilhoso. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus Santo é o teu nome. Louve a Deus comigo neste momento e declare como Ele é grande, grande na tua vida. Ele é maravilhoso. Louvado é o teu nome, Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor, tu és o Deus eterno, meu Deus, sobre toda a terra e sobre todos os céus. Louvado e engrandecido é o teu nome para sempre. Aleluia, Senhor, nós engrandecemos, exaltamos o teu nome, Deus, e declaramos que tu és maravilhoso e tu és fiel. Louvado seja o Senhor. Vamos juntos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Coríntios, a carta do 2 Coríntios,
Vamos ler no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, continuando no capítulo 5, que é do versículo 1 a 10. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, e o 5, do 1 ao 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor, tanto falar dos nossos corações, Senhor. Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus tu continue a nos falar, Pai, agora através da ministração da palavra. E eu lhe peço que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, dessa leitura bíblica que foi lida, que possamos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, possamos entender a tua voz, guardar em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, o que eu lhe peço, que teu Santo Espírito possa agir na minha vida e agir na vida de todos os presentes que estão, Senhor, participando deste culto. Eu lhe entrego em tuas mãos, pedindo que, em nome de Jesus, eles possam também ser tocados pelo teu Santo Espírito, ó Deus. É em teu nome que eu lhe peço, Senhor. Em teu nome, desde já eu lhe agradeço. Amém. Pastor Neff está ali ministrando a palavra. Glória a Deus. Amém, meus amados. A paz do Senhor. Bendito é o nosso Deus, soberano é o Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos em adoração a esse Deus, neste culto, em que exaltamos e glorificamos ao Senhor. Meus amados irmãos, estaremos aqui trazendo a ministração da palavra de Deus com o tema suporte às provações. Provações. Pastor, mas qual é o tipo de provações? Queridos, provações refere-se a situações difíceis que vivemos na terra. São adversidades que vivemos também, tribulações que enfrentamos nas nossas vidas. Muitas vezes o objetivo é testar a nossa fé, a nossa resistência, o nosso caráter. Queridos, essas provações podem ser físicas, emocionais, espirituais ou de natureza diversas. E podem também trazer consigo sofrimento, dor e desafios. A palavra de Deus nos diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Ninguém, meus amados irmãos, está isento de passar por provações. Ninguém.
Paulo aqui, na leitura que nós fizemos aqui aos Coríntios, Paulo nos ensina como vencer, como suportar. Precisamos suportar as provações, porque temos algo na presença de Deus que vai vir para as nossas vidas muito maior do que isso. Queridos, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Paulo aqui escrevendo a Coríntios, ele oferece um poderoso ensinamento sobre como podemos suportar as provações que enfrentamos na vida. No versículo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, está nos dizendo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Está aqui nos ensinando a vencer as provações. Nós não temos um Deus que tudo pode? Um Deus que nos salvou, um Deus que nos libertou de todo o mal. Sabemos que enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter aflições, estaremos aqui passando por situações, por provações, então eu preciso suportá-la. Por quê? Como eu vou fazer isso? Paulo já deixa nos claro aqui, olhando as coisas do céu, olhando para o nosso Deus e pedindo refúgio e afogo de Deus. Que Deus venha a cada dia em nossas vidas nos dar força e vigor para vencermos as provações. Como eu disse, queridos, as provações pode vir de várias formas em nossas vidas. Então, todos, ninguém está isento de passar por provações, mas nós sabemos como passar e suportá-las. Na presença de Deus, confiando no que não se vê, ou seja, a minha fé em Deus, Deus vai nos livrar e vai nos dar força. Então, suporte o processo ali, a aprovação, você logo verá a vitória chegar em sua vida. Olhando aqui para o texto escrito por apóstolo Paulo, queridos, a igreja de Coríntios, nós vamos entender a motivação que está por trás de quê? Da perseverança de toda e qualquer provação. O que podemos aprender sobre suportar provações a partir do ensino da palavra de Deus? Suportando provações, queridos, renovando o nosso interior diariamente. Por isso, o versículo 16 diz: por isso, não desanimamos. Embora o exterior esteja a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo, escrevendo aqui, queridos, aos crentes em Roma, ele disse, em Romanos, capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre dos mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vós. Olha, meus amados irmãos, olhamos para a palavra de Deus e nós já observamos que precisamos nos renovar dia após dia. Mesmo que estejamos tristes, abatidos pelos problemas que estamos enfrentando, pelas provações que estamos passando, pelas dificuldades, seja ela qual for, seja a natureza qual for, da provação que você esteja passando. Eu sei que pode trazer sofrimento, pode trazer dor, pode trazer rancor, pode trazer ali mudança de temperamento, mas, meu amado irmão, não olhe para isso. Isso é palpável, você está aí, o seu exterior está lançando isso. Mas não olhe para isso, olhe para o seu interior, ou seja, renove-se em Deus, através do Espírito Santo em sua vida, dia após dia. Mesmo que o seu exterior se corrompa, que está ali abatido, o seu interior está na presença do Senhor. Renove-se, se apegue às promessas de Deus, ao que Deus tem para você, às coisas que Deus está falando nos nossos corações. Por isso que vamos vencer.
andando na presença do Senhor, buscando as coisas que não se veem, crendo no poder de Deus. Assim eu estarei alimentando e crescendo dia após dia, pois se eu deixar de buscar a Deus, se eu deixar de buscar o meu interior na presença do Senhor, as coisas vão acabar me levando, as provações da minha vida vai me acabar me levando a tomar atitudes e ações totalmente contrárias ao que Deus tem para nós. Volto a afirmar, todos não vão se eximir das provações. E elas podem nos levar por caminhos errôneos. Essas provações também podem nos levar a um afastamento de Deus. E aí Paulo está ensinando a igreja de Coríntios aqui para quê? Olha, fortaleça o seu interior, a sua alma. Esteja aí o Espírito Santo, como diz aqui no Romanos 8:11, o Espírito Santo está aí com você. Deus está conosco. Deus nos ajudará a vencer. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos como Deus nos ajuda, como a palavra de Deus nos ensina a suportar as provações de nossas vidas. Nós precisamos, queridos, olhar para Deus constantemente. Eu preciso renovar o meu interior diariamente. Por isso nós sempre falamos, meu irmão, ore, fale com Deus. Já falou com Deus hoje? Você já buscou a face do Senhor hoje? Temos uma conduta de a primeira coisa que fizermos quando nós nos levantarmos é orar, clamar ao Senhor, fazer um devocional a Deus. Mesmo com pensamentos, falar com Deus, Senhor, toma o meu dia, me ajude. Isso é uma postura nossa, dos nossos servos do Senhor. Estamos alimentando o nosso interior. Eu sei, meus amados irmãos, as coisas são difíceis, mas olha aqui, a palavra de Deus está deixando bem claro para as nossas vidas. Vamos crescer, vamos aqui renovar o nosso interior. Aleluia! A alegria do Senhor inundará o nosso ser, nossa vida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando para suportar as provações dos nossos dias. Todos nós teremos, mas se olharmos para Deus, se olharmos para as coisas divinas, para as coisas celestiais, nós vamos vencer todas elas. Mesmo que o nosso exterior esteja fraco, debilitado, nós estaremos firme e forte na presença do Senhor. Lembrando-nos, a palavra de Deus nos diz aqui, renova-se as suas forças interiormente todos os dias, diariamente, meus amados. Precisamos buscar a Deus diariamente. Muitos estão achando que é só quando tem um problema, quando tem uma provação que busca o Senhor. Não, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que precisamos buscar diariamente. Buscar a face do Senhor, renovar o nosso interior diariamente. E como será isso? Buscando a Deus, clamando ao Senhor, aleluia, alimentando-se das promessas de Deus em nossas vidas, olhando para as coisas celestiais. Nós vamos vencer todas as barreiras, nós vamos suportar as aflições. Oh, meus amados, veremos suportar as aflições. No texto que lemos aqui, suportamos as provações quando entendemos que elas produzem resultados de Deus para nós. Veja o que diz o versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Suportar as provações, olhando para Deus, crendo no poder de Deus, nos fortalece a cada dia. E entendemos, como a palavra de Deus já nos mostra, são leves e momentâneos. Ah, pastor, mas como é isso? Queridos, as provações, elas são intensas. As aflições são pesadas e contínuas. São sim, é difícil. Nós estamos falando, não é fácil. Mas quando nós observamos a palavra de Deus e seguimos esse espaço, ela se torna fácil em nossas vidas. Ela tem seus pesos? Tem. Mas quando eu lembro que eu tenho uma eternidade com o Senhor, isso é momentâneo, como a palavra de Deus já nos afirma. O que será essa aprovação de momento, essa vida, em relação à eternidade, a casa com Deus, morando com o nosso Deus. Como nós lemos aqui no capítulo 5 ali, que se a nossa casa cair, nós temos lá nos céus a nossa casa celestial. Olha, meus amados irmãos, as provações são intensas.
As aflições, elas são pesadas e contínuas. Mas, meus amados, se as enxergarmos sob a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Já olhou por esse lado? Já observou por esse lado? Eu quero te chamar a isso, que a palavra de Deus está nos ensinando aí. Então, não é essa aprovação que você está passando que vai fazer você parar, que a sua caminhada com Cristo vai acabar. Aleluia. Ela é muito pequena, ela é momentânea em relação à eternidade com o Senhor. Vale a pena perder? Eu sei que tem muitos que estão deixando Jesus, estão deixando Cristo, as promessas de Deus, deixando um lar celestial por causa de problemas e dificuldades, provações nas suas vidas. Eu sei disso, nós vemos isso, mas Deus nos mostra e nos alerta que todos nós teremos provações e eu preciso suportá-la. E Paulo vem aqui à igreja de Coríntios e nos ensina a suportar. Está bem claro para os nossos corações, meus amados irmãos. Se apeguem no Senhor, creia nas promessas de Deus, fortaleça a sua fé dia após dia em Deus, diariamente em Deus. Assim você vai suportar todas as provações. Aleluia! E mesmo que chegou o seu fim nessa terra, você tem lá o local com Deus, a eternidade com Cristo. Então, se fizermos uma analogia do tempo que passamos na terra e a eternidade, vemos que a palavra de Deus está bem clara, elas são leves e momentâneas. Aleluia! Esses, meus amados irmãos, são os resultados de Deus para nós, que as provações produzem em nossas vidas. Aleluia! Quem está seguro em Deus, entende que seus sofrimentos não são adversários, mas são aliados. Estará fazendo a pessoa crescer espiritualmente, depender do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, trazendo Deus à tona no seu coração, estar com Deus constantemente. Isso é, meus amados irmãos, para as nossas vidas, uma força, um crescimento espiritual. E isso que vamos passar, vamos vencer. Por isso, não deixe se abalar a sua fé. Por isso, mais uma vez, Deus nos mostra que precisamos confiar inteiramente nele, crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso, pois ele tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. Também aprendemos aqui nesse texto, meus amados irmãos, suportamos as provações quando fixamos o nosso olhar na eternidade. No versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo não está dizendo que o eterno é invisível, entenda, meus amados, mas sim que ainda não vemos aquilo que vamos experimentar na eternidade. Ele está explicando que para suportarmos as aflições, precisamos parar de andar de cabeça baixa, focados nos problemas e nas dificuldades. Em vez disso, devemos olhar para cima, para as coisas celestiais, para um objetivo maior. Paulo está nos mostrando isso. Mas é tão fácil para as nossas vidas ficarmos apegados ali, triste, cabisbaixo com a situação, não é? E estamos ali preocupados, com dificuldades, procurando ali uma saída de um lado de outro, não enxergando, achando, meus amados, o que Deus está nos mostrando? O que é maior? É a glória de Deus em nossas vidas, é a vida com Ele na eternidade. Olha, o objetivo, isso é maior. Então não se apegue a isso, não fique preso a isso. Faça, olhe pelas coisas espirituais, Deus em sua vida. Olhe para Cristo, não se abate. Esteja firme e forte na presença de Deus. Olha como Deus aqui, como Paulo aqui, na palavra de Deus está nos mostrando como vamos suportar as provações. Aleluia, como a palavra de Deus, ela completa. Ela nos ensina a fazer isso. Aleluia, aleluia. Sabe, meus amados irmãos,
Sabe por quê? Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha só que coisa maravilhosa para a sua vida, para as nossas vidas. Olha o que Deus tem para nós. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo se fez novo. Meus amados irmãos, ele enxugará. Deus te abençoará. Deus nos mostrará o céu celestial. Nós não vimos, mas nós contemplamos e sabemos que é coisa maravilhosa. Olha o plano maior para nossas vidas. Então, olhe para Deus. Entregue as coisas tudo nas mãos do Senhor. Se fortaleça a cada dia na presença de Deus. Aqui somos momentâneos nessa terra, meus amados. Estaremos vencendo com o Senhor, andando com Cristo, vencendo a cada dia. Então, que esses ensinamentos que nós lemos hoje aqui, possamos colocar em nossos corações. Assim nós vamos suportar todas as provações que virão em nossa vida. Vamos suportar porque estamos em Cristo Jesus. As provações, queridos, elas nunca deixarão de existir. Enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos enfrentar provações das mais diversas intensidades. Das mais diversas, estaremos suportando. Porém, meus amados, o grande problema não são as provações, mas como reagimos diante delas. Qual é a sua postura diante das provações que você tem vivido? Eu quero te afirmar que as provações vão continuar. Hoje vencemos uma, amanhã vencemos outra, aparece outra, vamos vencer novamente. E aí Deus, com a sua rica misericórdia, nos mostra como vamos vencer. Então, meus queridos, esse momento que você está passando está difícil, mas você vai vencer em Cristo Jesus, porque Ele enxugará a sua lágrima. Deus estará contigo. Volte-se a Deus, não aos problemas, não às situações. Levante a tua cabeça e vai enfrentá-las em nome do Senhor Jesus, crendo no poder de Deus. Essa vai passar e virá outras. Virá outras, meus amados. Olhe, Deus é fiel e justo. Deus até mostra as nossas vidas, situações que vamos vencer, que vamos passar. É assim que Deus é com os justos. Meus queridos, Deus muitas vezes nos mostra, você vai passar por isso, você vai ter um problema nessa esfera. Aí nós lemos, oramos, repreendemos, mas será necessário passar por isso para que haja um crescimento, para a sua fé ser testada, para você esteja na presença do Senhor fiel e justo, com amor e graça. Ah, pastor, mas é difícil. E como eu vou entender isso? Você só vai entender os mistérios de Deus quando você passar por eles. Você vai ter o entendimento quando você passar por essa aprovação. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Isso acontece em nossas vidas, isso acontece em sua vida. Deus mostra, Deus é maravilhoso, Ele intensa em nossos corações quando nós estamos na presença do Senhor. Nós vemos isso, Deus nos revela o que nós vamos passar. É necessário, você vai passar. Vemos aqui na Bíblia, né, os relatos dos grandes homens da fé passaram por tantas coisas para fazer a obra do Senhor, ali se fortalecendo, tendo graça e vigor, passando por provações, meus amados. José, Davi, tantos outros aqui testemunham isso, testificam isso. Até o apóstolo Paulo ficou aquele tempo fora. Então, meus amados irmãos, provações nós vamos passar. Então, nesta terra, se você está passando a provação, você vai vencê-la e vai vir outra. Mas nós estamos em Cristo Jesus e Ele é fiel e justo para nos ajudar. Por isso, se eu alimento o meu ser, o meu interior, dia após dia, diariamente em Deus, Deus vai revelar em nossos corações. Deus nos dará graça e vigor para vencer todas as provações.
A nossa fé precisa estar alicerçada em Deus, queridos. Muitos estão colocando a sua confiança ou a sua fé em si mesmos ou em outros. Mas a palavra de Deus está bem clara e dizendo aqui para nossas vidas. O fortalecimento, a renovação do meu interior é em Deus. A palavra de Deus para as nossas vidas é isso. Renove-se a cada dia em Deus, no Espírito Santo de Deus que está no seu coração. Você vai suportar todas as provações. E o prêmio maior e o objetivo nosso é estar com Deus na eternidade. Por isso, quando nós vemos e fazemos a relação da eternidade pelo tempo que passamos aqui, a palavra de Deus nos testifica isso. É leve e momentânea. Amém? Entendamos isso, meus amados. Nós vamos passar por provações nessa terra. Eu sei que pode vir, mas Deus, passar outra provação, outra coisa, outra situação em minha vida. Meus amados irmãos, você não quer ter vitória, você vai ter vitória, mas vai ter que chegar a batalha para você chegar à vitória. Por isso, a causa do pecado, no mundo em que vivemos, seja eu ou outra pessoa, o justo ou o injusto, o fiel ou o infiel, todos terão provações. E não é uma só na vida, são várias na vida, com intensidades grandes ou pequenas. Sempre teremos. Mas o nosso objetivo maior, e nós contemplamos o que é a face de Deus, morar com o Senhor, a eternidade com Ele. Então vamos focar em nossas vidas, buscando as coisas que não se veem, as coisas celestiais em nosso ser. É assim que nós vamos vencer. Olhando para isso, nós vamos aqui enfrentar o que nós tivermos que enfrentarmos, com ousadia no Senhor, esperando em Deus a resposta, esperando em Deus a ação, aleluia, a condução, esperando em Deus os caminhos que vamos trilhar, tudo para a honra e glória do nosso Deus, e assim, nos fortalecendo em Deus, dia após dia, e contando as bênçãos de provações e provações que passamos, anunciando o que Deus fez, e sendo verdadeiros adoradores de Deus, verdadeiros discípulos de Deus nessa terra. Então, meus amados irmãos, para encerrarmos aqui, não olhe para os problemas, dificuldades, provações que você está passando. Primeiramente, olhe para Deus. Busque em Deus. Renova o seu interior em Deus. Talvez você precise isso nesse momento. O que você está precisando agora é renovar as suas esperanças em Deus. Renove-se agora. Primeiro ato seu é isso. Renove seu interior em Deus agora. E faça isso amanhã, depois de amanhã, continuamente, todos os dias, renove o seu interior a Deus. Aleluia. Renove a sua fé em Deus. Aleluia, testifique isso. Entregue tudo ao Senhor, confie inteiramente no Senhor. Levante a tua cabeça e enfrenta as suas provações. Por quê? Por que estou falando isso? Porque você está debaixo da redenção de Deus. Você está debaixo da autoridade do Senhor. Então levante e enfrente a provação. Não seja covarde, não fique preso. Porque isso te fará com que você entre num estado de depressão, no estado de ansiedade profunda, no estado difícil de você levantar. Então, renove o seu interior no Senhor e levante a cabeça e enfrente. Pois o teu Deus está contigo, o nosso Deus está conosco, nos ajudando, nos guardando, nos livrando. Por isso, ele nos testifica através da sua palavra. Vamos suportar as provações, porque algo maior nós temos. Porque a aprovação todos têm, e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Aleluia, amém? E que Deus assim nos abençoe, meus amados, que possamos colocar isso nos nossos corações, que a cada dia possamos andar em retidão com Deus, renovando as nossas forças em Deus todos os dias, e vamos vencer todas as provações de nossas vidas, amém? E estaremos juntos, meus queridos, estaremos juntos com Cristo, lá na eternidade. Aleluia! Adorando e exaltando a nosso Deus, juntos. E isso é uma prova que nós vencemos todas as provações. E quando tiver uma vitória, conte, relate, fale do que Deus fez, porque Deus é maravilhoso e Deus tem coisas extraordinárias para fazer através de nossas vidas. Deus abençoe, amados irmãos. Vamos orar?
A irmã Adriana está orando com todos. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, louvamos e engrandecemos a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, de adoração a Ti. Obrigado por este momento, Senhor, em que ouvimos a Tua voz através da ministração da palavra. Ó Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, Tu venha contemplar, Senhor, o coração de cada um que neste momento está clamando comigo, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha olhar, Senhor, o nosso íntimo e o nosso interior. Que em nome de Jesus, Tu venha colocar por terra toda tristeza, meu Pai, toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo, Senhor, que nos deixa triste, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos novamente, Pai, sentir a alegria de estarmos vivos, a alegria de servirmos a Ti. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço, Pai. Independente, Senhor, das dificuldades, que as nossas forças possam ser renovadas em Ti. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço, que possamos nos sentir revigorados, ó Pai, cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos lave com Teu sangue carmesim e faça o Teu querer em nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, tira toda a depressão da alma, Senhor, toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, renovando assim, Senhor, as forças. Ó Pai, eu lhe peço também, Pai, que toda doença, não só na alma, mas no corpo, que tu possa estar colocando por terra agora em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, dar a cura, Senhor, que é necessária para o teu povo, a cura, Senhor, para aqueles que estão clamando por uma, Senhor, e que têm fé que vão receber. Ó, Senhor, então venha fazer o teu querer, Senhor, e curar, se esta for a tua vontade. Mas eu lhe peço, Pai, que independente, Pai, das circunstâncias que estejamos passando, que possamos aprender tudo aquilo que tu queres nos ensinar e cada dia mais nos fortalecer em ti, Pai, olhando tão somente para Jesus, para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu lhe apresento as nossas dificuldades, as áreas a qual necessitamos de um milagre, que são tantas, eu entrego em tuas mãos. Ó Senhor, tu bem sabes quando não conseguimos mais agir, eu entrego em tuas mãos, pedindo que haja, Senhor, em nome de Jesus, algo diferente e que nós possamos, em teu nome, Senhor, fazer sempre o melhor, para que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, meu Pai. Nos ajude nos mostrando o caminho que devemos a seguir, Pai, para que possamos obter a vitória. Ó Deus, nos livre de todos os laços do inimigo, Senhor, de todas as coisas que o inimigo tenta armar para nos impedir de chegarmos mais próximos a Ti. Venha colocar por terra, Senhor, tudo aquilo que impede a nossa visão de estarmos vendo aquilo que é da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento esta nação em Tuas mãos, a qual tão somente eu entrego e clamo por misericórdia. Tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia das demais nações deste país, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu lhe peço. Senhor, tenha misericórdia deste povo que ainda não conhece a Tua palavra, deste povo, Senhor, que está longe de ti. Ó Senhor, que o teu evangelho possa chegar até aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer. E aqueles que tiveram, que mesmo assim não deram ouvidos, que tu venha ter misericórdia dessas vidas, meu Pai. E que em nome de Jesus tu venha nos usar, para que teu nome seja mais e mais edificado, mais e mais, Senhor, transmitido, Senhor, neste mundo. Em nome de Jesus, venha fazer a tua vontade. Nos dê uma semana vitoriosa em ti. Nos ajude, Senhor, a tomarmos as melhores decisões. Nos ajude, Senhor, a sermos, ó Pai, o rosto de Cristo onde quer que estivemos, ó Pai. Que aqueles que olharem para nós possam saber que servimos a um Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco fazendo o teu querer e a tua vontade. É o que eu lhe peço e eu lhe agradeço, porque eu creio que grandes coisas tu faz através de nós e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, pastor ministrando a bênção, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, mesmo em meio à luta, adore ao Senhor. Deus vai nos dar força e vigor para conseguirmos vencermos e suportar todas as provações. Então, busque a Deus, clame ao Senhor, faça isso. Seja cheio do Espírito Santo, se alegre em Deus, meus amados.
como oramos aqui. Oh, meu Deus, não deixe, meus queridos, que as situações te enfraqueçam, que te deixa triste, abatido. Eu sei que pode acontecer, momentâneo, acontece isso, mas Deus está nos falando aqui, não olhe para isso, olhe para as coisas de Deus na sua vida, olhe para as coisas celestiais, clame ao Senhor, adore a Deus, Ele alegrará o seu coração, Deus vai fazer uma obra, Deus vai restaurar a sua vida. Amém? Deus vai fazer isso. Então, o nosso Deus é maravilhoso e Ele é justo e fiel. Estenda suas mãos, vamos ministrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.